vamos falar um pouco sobre elipse. Elipse é uma figura plana definida como uma curva cuja soma das distâncias f1x e f2x de qualquer ponto x sobre a mesma os dois pontos fixos f1 e f2, chamados focos, é constante. Ela possui as seguintes propriedades. A linha AB é chamada de eixo maior e a linha FG é chamada de eixo menor. E os pontos F1 e F2 são chamados focos da elipse. A distância entre o ponto B e o eixo é chamado de semi-eixo maior, e do ponto G ao ponto de origem é chamado de semi-eixo menor. Ela é também caracterizada por um número E chamado excentricidade, que é igual à distância entre o foco 1 e 2 dividida pelo eixo maior, ou seja, A por B. A excentricidade é uma grandeza que varia de 0 a 1. Quando a excentricidade é igual a 0, a elipse torna-se um círculo. Pois F1 coincide com F2, sendo assim, F1 é igual a 0. E a distância entre A e B, o diâmetro do círculo. Quanto maior a excentricidade, mais alongada será a elipse. Um dos métodos de se obter a elipse é através do método de jardineiro. Tomamos um cordão flexível e fixamos um ponto F1 e F2, depois mantemos o cordão esticado com lápis, que enquanto desliza vai traçando a elipse. A elipse faz parte da matemática, e a matemática está presente na nossa vida a todo momento. Pesquisando a elipse no cotidiano, você irá facilmente encontrar imagens que relatam ela no nosso dia a dia. E verá principalmente imagens sobre os planetas e as órbitas no sistema solar. Isso porque os planetas giram ao redor do Sol, formando uma elipse. Kepler descobriu que uma nova figura, a elipse, funcionava muito melhor. Uma elipse é como um círculo achatado e tem propriedades especiais. Podemos desenhar uma com uma corda solta. A corda nunca muda, o que quer dizer que os pontos... Quanto mais distantes os focos, mais comprida e fina a elipse. E a esse parâmetro de finura se denomina excentricidade. Os cometas, por exemplo, podem ter órbitas muito excêntricas, chegando a se aproximar imensamente do Sol antes de darem a volta e viajar até as regiões mais distantes do Sistema Solar. Em contrapartida, em um círculo perfeito, os dois focos se localizam um em cima do outro, exatamente no centro. As órbitas dos planetas no nosso Sistema Solar não são muito excêntricas. São muito próximas de serem circulares, o que talvez explique o porquê se pensava que as órbitas de círculos perfeitos eram o que naturalmente deviam ocorrer. Resumidamente diz que Marte viaja em uma órbita elíptica, com o Sol em um dos focos da elipse. Apesar de denominar essa como sua primeira lei, Kepler só chegou a essa conclusão após chegar à sua segunda lei,
que diz que se desenharmos uma linha do Sol até Marte e esperarmos por um tempo fixo, essa linha percorrerá uma certa área enquanto Marte se mover através de sua órbita. O que Kepler percebeu foi que essa área será exatamente igual, não importa em que pedaço da órbita estivermos. Essa lei pode ser resumida como a lei de áreas iguais em tempos iguais. E ela funciona porque Marte não se move a uma velocidade constante. O planeta acelera ao se aproximar do Sol. Portanto, se Marte se aproxima do periélio, ou ponto na órbita mais próximo do Sol, ele viaja mais rapidamente do que no afélio, ou ponto mais distante. No primeiro caso, a linha que liga Marte ao Sol é bem curta, mas porque o planeta está se movendo mais rápido, ele cobre uma vasta distância. No segundo caso, a linha é muito maior, mas Marte se move mais lentamente. De qualquer maneira, a área percorrida num período fixo de tempo é a mesma. Kepler e seus contemporâneos podiam ver que Marte não se movia de forma constante, mas não sabiam dizer o porquê. A relação inversa que Kepler propôs entre a distância do Sol e a velocidade orbital podia explicar as observações enigmáticas dos movimentos de Marte, mas somente se a órbita fosse uma elipse. Uma órbita circular significaria nenhuma mudança na distância do Sol através do tempo, e, portanto, a velocidade também seria constante. Essas duas afirmações, de que Marte viaja em uma órbita elíptica e a sua velocidade varia de maneira que a linha entre Marte e Sol percorre áreas iguais em tempos iguais, foram generalizadas para incluir todos os planetas em 1621. E essas são as leis que constituem a primeira e segunda lei de movimento planetário. Podemos ainda encontrar a elipse na engenharia, em pontos, em construções, em objetos comuns de consumo, e em diversas outras figuras. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre elipse.